Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Neste vídeo eu estou trazendo para você Pedro Pesquisa com a nova pesquisa CNT-MDA e alguns comentários ali sobre o cenário político atual. Antes de mais nada, peço que você se inscreva aqui no canal que você tem análises, previsões, dicas, simpatias e muito mais. Na descrição do vídeo tem os links dos cursos de Reiki, Grimório de Afrodite, meu livro Os Caminhos da Prosperidade, que você consegue adquirir na Amazon, no Mercado Livre, na Livraria Leitura. E tem também um WhatsApp de contato com a minha mãe, para você agendar a mesa radiônica quântica com ela. Não esqueça também do meu WhatsApp de contato aqui comigo, com a minha equipe, para você agendar a sua consulta comigo. Temos horários para início de julho, marque com antecedência. E também temos algumas vagas para os rituais desse mês de junho. Ritual de Exu do Ouro, dia 22 de junho, para a prosperidade financeira, a parte material. E dia 30 de junho, ritual de Afrodite, para a vida amorosa. Participe, membros iniciados e praticantes do canal têm desconto nos rituais, aniversariantes de junho tem desconto nos rituais, quem deseja participar dos dois rituais tem desconto neles e quem quiser também 2 ou mais vagas em cada um deles também tem desconto nesses rituais deste mês. Seja membro, se inscreva, comente de onde você está falando. Bom, gente, essa pesquisa aqui, eu gosto muito dela, CNT-MDA, a pesquisa que mais chegou perto do resultado correto em 2022. Eu digo que foi eu sempre falo isso, a pesquisa que mais acertou depois da gente aqui no canal, né? Para quem não lembra, eu fiz aqui durante o ano de 2022 várias lives falando da eleição e na véspera da eleição, no segundo turno, eu cravei qual seria o resultado, né? E nós chegamos mais perto até do que CNT-MDA. Tá? Fiquei a 0,1, né? Foi um décimo da nossa margem de erro para o resultado oficial das urnas, né? O CNT-MDA, ele deu 2 décimos, né, de diferença. Então, foi a pesquisa ali que mais chegou. A gente errou por 1 décimo, eles erraram por 2. Todas as outras tiveram margem de erro maior. Paraná, Atlas, todas as outras, Oeste, todas tiveram a margem de erro muito maior do que todos esses décimos ali, né? Então, nós erramos ali por 1 décimo, eles erraram por 2, então eles chegaram mais perto de nós e também dentro das pesquisas, mas chegou perto do resultado. E eu cheguei perto por 1 décimo pela numerologia e pelas cartas, né? Pra vocês verem. Mas que bom. Então, essa pesquisa eu gosto muito, ela é bem confiável, não vejo nenhum interesse claro de nenhum banco por trás, de nenhuma imprensa, nada. Me parece bem neutra, apesar de ser da Confederação Nacional dos Transportes, mas a Confederação Nacional dos Transportes precisa de uma pesquisa idônea, isenta como essa, para que possa balizar, para que possa ver realmente seu posicionamento, para que possa ver realmente as situações no cenário macro e no cenário micro, na política brasileira, na sociedade brasileira, né, na economia, enfim. Então vamos começar com os números aqui. A pesquisa ela foi feita uma distribuição das entrevistas direitinho por região, de forma proporcional ao tamanho do eleitorado. Sorteio dos municípios aconteceu. Né, os dados técnicos ali foram 2.002 entrevistas, 10 a 14 de junho foi quando ela é feita, foi quando foi feita. Margem de erro de 2,2 pontos para mais ou para menos, 95% de nível de confiança, forma de coleta presencial, domiciliar e ponto de fluxo. Está registrada no TSE sob o número BR 04256-2026. Então vamos aqui à primeira pergunta, que foi a pesquisa espontânea para presidente. A eleição para presidente da República... aliás, a pergunta é a seguinte, abre aspas. A eleição para presidente da República será realizada em outubro de 2026, ou seja, daqui a alguns meses. Se a eleição fosse hoje, em quem o senhor ou a senhora votaria para presidente da República? Pesquisa espontânea, a pessoa não tem opções, a pessoa fala de cabeça. Lula, 34,6. Flávio Bolsonaro, 19,8. Jair Bolsonaro, 1,7. Ronaldo Caiado, 1,5. Renan Santos, 1. Outro ou outra, 1,8. Brancos e nulos, 7. Indecisos, 32,4. A evolução dessa pesquisa mostra que, em abril, eram 29 que escolhiam Lula, agora são 35, né, no voto arredondado. Em abril, 17 escolhiam Flávio, agora 20. Então, o Lula subiu bastante e fora dessa margem de erro. Aí nós temos ali a rejeição espontânea. Em quem o senhor ou a senhora não votaria de jeito nenhum para presidente da República? Respostas múltiplas, ou seja, a pessoa pode falar mais de uma pessoa. Lula, 39. Flávio Bolsonaro, 31,5. Jair Bolsonaro, 14,1. Zema, 1,6. Caiado, 1,4. Outros, 4,2.
todos 0,5, rejeita ninguém, 8,1, 14,2 não sabem ou estão indecisos. Então você tem que somar o 31,5 com o 14,1. Jair e Flávio são a mesma coisa, né? Basicamente. Então a gente chega num número ali de 40 e em torno de 45,6, né? Reversão da rejeição. Considerando a sua rejeição a fulano, nome citado na pergunta anterior, o senhor ou a senhora diria que é definitivo e não votará nessa pessoa de forma alguma, 91,3. Há espaço para redução da rejeição, 7,9. Não sabem, 0,8. Bom, sendo que aqueles que dizem que rejeitam o Lula, né, 7,8 tem espaço para redução dessa rejeição. E para o Flávio Bolsonaro, só 6,8 tem espaço para essa redução da rejeição. Agora, pesquisa estimulada. Se as eleições fossem hoje, com os candidatos que estou te mostrando, em quem o senhor ou a senhora votaria para presidente do Brasil? Lula, 41,8. Flávio Bolsonaro, 28,2. Ronaldo Caiado, 4. Romeu Zema, 2,8. Joaquim Barbosa, 2,3. Renan Santos, 2 pontos. Michel Temer, 1,9. Augusto Cury, 1,8. Brancos e nulos, 7. Indecisos, 7,9. Eles ressuscitaram o Michel Temer. Depois de ressuscitar o Joaquim Barbosa, ressuscitar o Aécio Neves e outras pesquisas, né? Agora, os institutos ressuscitam o Michel Temer. Eu tenho a impressão, senhoras e senhores, que os institutos eles fazem de propósito. Eles botam Lula, Flávio Bolsonaro, Caiado, Zema, Renan, Augusto Cury. Aí embaixo vem Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, Saci Pererê, todo mundo que você puder imaginar. Monstro do Lago Ness, ET Bilu, ET de Varginha, todo mundo, todos os... Joãozinho da Feira, não sei o que, só para esses candidatos assim, menores terem 0,1, 0,5, 0, alguma coisa e tirar a porcentagem ali que o Lula faria 50% de votos válidos no primeiro turno, né? Para não ter a manchete, Lula venceria em primeiro turno, né? Porque se a gente for pegar esse 41,8, para fazer soma de voto válido é bem fácil. Você pega brancos e nulos, você soma com indecisos. Aqui a gente tem 14,9 nesses dois extratos somados, né? Você pega 100 menos 14,9, você vai ter 85,1. Separa esse 85,1. Pega o 41,8, né, que é o percentual que o Lula teve nesse levantamento, divide por 85,1. Aí você vai chegar a 49, em torno de 49,11% de votos válidos. Em torno disso. Tá? Com leves variações, depende se você tirar o Temer, porque o Temer dificilmente seria candidato, aí você pode até chegar, de repente, a um 49,3%, uma coisa assim, tá? Mas o Lula tem um pouco mais de 49% de votos válidos, porque tem um monte de candidatozinho nessa fileira, né? Agora, a evolução. Lula tinha 39 em novembro e em abril, os dois últimos levantamentos do CNT-MDA, agora foi para 42, subiu fora da margem. Flávio Bolsonaro tinha 27, foi a 30 em abril, agora tem 28. Decisão de voto é definitiva, 67,1%, ainda pode mudar de opinião, 32,9%, sendo que 79% dos eleitores do Lula dizem que esse voto é definitivo, só 21% que dizem que pode mudar ainda. Entre os eleitores do Flávio Bolsonaro, 71% dizem que é definitivo e 29% podem mudar. Caiado, 44% definitivo, 56% pode mudar. Renan Santos, 37% definitivo, 63% pode mudar. Joaquim Barbosa, 35% dos eleitores. Joaquim Barbosa diz que o voto nele é definitivo. 65% ainda pode mudar. Augusto Cury, 28% definitivo, 72% ainda pode mudar. Romeu Zema, 23% definitivo, 77% pode mudar. Michel Temer, 18% definitivo, 82% ainda pode mudar. Brancos e nulos, 58% são definitivos, 42% ainda podem mudar. Preferência de voto. Para as eleições para presidente de 2026, o senhor ou a senhora prefere votar em Lula ou um candidato apoiado por Lula? 36,2%. Algum candidato que não seja ligado a Lula ou Bolsonaro? 35,8%. Em alguém ligado à família de Jair Bolsonaro? 23,3%. Brancos e nulos não, indecisos, né, não sabem, não responderam, foram 4,7%. Ou seja, o Bolsonaro, né, a família Bolsonaro, enfim, caiu muito desde o último levantamento em abril. Quem queria o Lula ou alguém apoiado por ele foi de 34% para 36%, maior da série histórica, pelo menos nesse último ano e meio. 32% dizem que alguém sem ligação com Lula ou Bolsonaro diziam isso em abril, agora são 36%.
27% queriam alguém da família Bolsonaro em abril, agora são 23%, ou seja, o bolsonarismo vai minguando, pouquinho a pouquinho, mas ele vai minguando. Que bom. Agora, segundo turno. Simulação de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. Lula 49,3%, Flávio Bolsonaro 36,8%. Brancos e nulos 11,2%, indecisos 2,7%. Segundo esse mesmo levantamento, em abril, Lula tinha 45%, Flávio Bolsonaro 40%. E agora Lula tem 49%, Flávio Bolsonaro 37%. Isso tudo no arredondado, né, gente? Nos votos válidos, o Lula teria em torno de 57% contra 43% do Flávio Bolsonaro. Tá? Mais ou menos isso. A gente pega brancos e nulos, soma com indecisos, aí você diminui de 100, vai dar 86,1, aí você pega 49,3, divide por 86,1, você tem... Lula venceria, se fosse hoje a eleição, por 57,25% em votos válidos no segundo turno, contra o Tari Flávio. E agora a gente vai fazer a estratificada aqui, acho interessante. No eleitorado masculino, o Lula venceria o Flávio por 46-41. Lembrando que o eleitorado masculino em 2022 foi um grande bastião de votos ali para o Jair Bolsonaro, né? Então, nessa eleição, parece que os homens não compraram muito a figura ali do Flávio Bolsonaro, não. Então, o Lula vence entre os homens 46-41. Entre as mulheres, a distância é maior ainda. As mulheres sempre salvando o Brasil. Lula 52, Flávio 33. Eleitorado de 16 a 24 anos. Lula 47, Flávio 39. 25 a 34 anos. 44 para o Lula, 43 para o Flávio. 35 a 44 anos. Lula 48, Flávio 40. 45 a 59 anos. Lula 50, Flávio 35. Eleitorado acima dos 60 anos, 60 anos ou mais. Lula 55, Flávio 29. Eleitorado que ganha menos de 2 salários mínimos. Lula 57, Flávio 29. Eleitorado de 2 a 5 salários mínimos, Lula 43, Flávio 42. Eleitorado que ganha mais de 5 salários, empatados os dois em 44%. Eleitorado que tem o ensino fundamental completo, Lula 60, Flávio 27. Eleitorado que tem o ensino médio completo, Lula 44, Flávio 42. Eleitorado que tem o ensino superior completo, Lula 44, Flávio 41. Eleitorado da região Sudeste, Lula 49, Flávio 37. Eleitorado da região Nordeste, Lula 63, Flávio 26. Eleitorado da região Sul, Flávio 46, Lula 37. Eleitorado somado das regiões Centro-Oeste e Norte, Flávio 47, Lula 36. Eleitorado católico, Lula 54, Flávio 32. Eleitorado evangélico, Flávio 51, Lula 36. Eleitorado que se diz de direita, Flávio 69, Lula 24. Eleitorado que se diz independente, Lula 47, Flávio 26. Eleitorado que se diz de esquerda, Lula 87, Flávio 8%. Entre Lula e Romeu Zema, Lula teria 48,8 contra 31,6 de Zema. Né? No arredondado, Zema manteve 32 de abril, Lula foi de 45 para 49. Lula contra Caiado, Lula 48,4, Caiado 32,2. Em abril, Lula tinha 44, Caiado 33. Agora, Lula foi a 48 no arredondado e Caiado 32 no arredondado. Lula e Renan Santos. Lula 49,3, Renan Santos 28. Em abril era 45 a 28, agora manteve 28 Renan Santos e o Lula foi a 49. Lula contra Augusto Cury, 49,2 para o Lula, Augusto Cury 28,4. Contra Joaquim Barbosa, Lula tem 47,5 e Joaquim Barbosa 28,9. Contra Michel Temer, Lula tem 49,5 contra 24,9. Isso tudo em votos totais, tá, gente? Voto válido, o percentual sempre sobe, que a gente corta os brancos e nulos, os indecisos ali. Potencial de voto do Lula. Votariam nele com certeza 38,7. Poderiam votar 14,2, ou seja, ele tem 52,9 de potencial de voto. Arredondando 53. Ele tinha 51 de potencial de voto em abril, agora foi 53. Não votariam nele de jeito nenhum, 45,7. Não conhece 0,3. Queria saber quem são essas pessoas que não conhecem o Lula. 1% não sabe. Então, esse não votaria eram 47 arredondados, 47 pontos arredondados em abril, agora são 46. Ou seja, isso em setembro de 2025, eram 50 que não votariam no Lula. Foi para 48 em novembro, 47 em abril, agora 46. Pouco a pouco vai reduzindo ali o antilulismo, né? Potencial de voto do Flávio Bolsonaro.
39,6 ao todo. Votariam nele com certeza, são 24,3. 15,3 poderiam votar. A soma dá 39,6. Não votariam nele de jeito nenhum, 56,5. Não conhecem, 2,8. Não sabem, 1%. Esse não conhece 2,8 é interessante, porque realmente tem gente que não conhece ele, ok. Mas é interessante porque até pouco tempo atrás ele tinha um desconhecimento enorme. E graças à história do áudio caiu esse desconhecimento e quem não conhecia ele passou a conhecer e não votar de jeito nenhum. Né? Isso mostra aqui os dados da pesquisa, porque em abril era 53 que não votariam no Flávio, 41 poderiam votar, de potencial de voto 41, não conhecem, eram 5 e não sabem 2. Agora, foi a 57 no arredondado, né? Quando a gente tem 56,5, geralmente a gente arredonda para cima, né? Na casa centesimal ali e tal. Então, 53 foi para 57, não votaria no Flávio. 41 caiu para 40, o potencial de voto dele. Não conhecem, caiu de 5 para 3 e não sabem de 2 para 1. Ou seja, ele acabou perdendo realmente uma boa atração que ele tinha. E quem não conhecia passou a conhecer e rejeitá-lo. Potencial de voto do Caiado. 3 pontos percentuais da amostra, né, de pessoas entrevistadas dizem que ele seria objeto do voto, né, seria o alvo desse voto, votariam nele com certeza. 22,3 poderiam votar nele, ou seja, ele tem um potencial de voto de 25,3 ao todo. Não votariam nele 33,5. Não conhecem o Caiado, 40,5. Não estão perdendo nada. Não sabem, 0,7. E ele também subiu muito a rejeição, olha só. Não conhecem, eram 51 em abril, agora são 40, no arredondado, né? Então a centesimal aqui desse 40,5 deve ser abaixo desse 5 para eles arredondarem para baixo. Não votariam nele, foi de 24 para 33. E o potencial de voto dele subiu só de 24 para 25. Ou seja, a rejeição subiu mais que o potencial de voto. Zema. Votariam nele com certeza 1,9. Poderiam votar 21,6. Ou seja, potencial de 23,5. Não votariam 35,8. Não conhecem 40. Potencial de voto dele foi de 23 para 24. Rejeição de 26 para 36. Desconhecimento caiu de 49 para 40. Renan Santos tem 1,4% de pessoas que dizem que votariam nele com certeza. 15,4% poderiam votar. 31% não votariam. 51,5% não conhece. Então o potencial de voto dele ao todo foi de 14 para 17. Rejeição foi de 21 para 31 e o desconhecimento foi de 63 para 51. Agora nós vamos com a avaliação do governo. Avaliação positiva do governo, ótima, 11,2. Bom, 24,1. Avaliação positiva, 35,3 ao todo. Regular, 29,2. 9,4 dizem que o governo é ruim, 24,9 dizem que o governo é péssimo. Não sabem, 1,1. Comparativamente, aqui na série histórica, o Lula tinha 34 de avaliação positiva em novembro, foi a 32 em abril e agora subiu para 35. Em novembro, o Lula tinha avaliação negativa de 36, foi a 37 em abril, agora caiu para 34. O Lula não tem uma avaliação positiva superando a negativa desde novembro de 2024, tá? Então, um número excelente. Regular manteve 29 nos 3 levantamentos. Agora, a avaliação do governo federal histórica. Em junho, nessa mesma época dos últimos presidentes, né? Mais recentes. Fernando Henrique Cardoso, no segundo mandato, tinha, em junho de 2002, 30% de avaliação positiva, ótimo e bom. Regular, 40%, negativo, 26%. Lula, no primeiro mandato, em maio de 2006, tinha 38% de avaliação positiva. Regular, 37%, negativa, 22%. Segundo mandato do Lula, maio de 2010, o Lula tinha 76% de avaliação positiva, 19% regular, 4% negativa. A Dilma, no primeiro mandato, agosto de 2014, que é a pesquisa aproximada, mas não foi feita em junho, o CNT-MDA de 2014 foi feita em agosto. Dilma, 33% de avaliação positiva, 37% regular, 29% negativa. Michel Temer, em maio de 18, 4% positivo, 22% irregular, 71% negativo. Jair Bolsonaro, em maio de 22, 30% positivo, regular, 25%, negativo, 44%. Lula, terceiro mandato, junho de 26, positivo 35, regular 29, negativo 34. Ou seja, a avaliação negativa dele está melhor do que a do Bolsonaro,
né, 10 pontos melhor que o Bolsonaro. A avaliação positiva dele está 5 pontos melhor que o Bolsonaro. A avaliação positiva dele está 2 pontos melhor que a Dilma, que conseguiu se reeleger, né? Então, ele ele subiu ali daquela linha tênue que estava no patamar de competitividade e virou o patamar de favoritismo, tá, dentro dessa avaliação. Agora, a aprovação, que no meu entendimento é o número mais importante, que é a resposta binária. Você aprova ou desaprova o governo. Eu vou te dizer que desde novembro de 24, o Lula não tem uma aprovação tão alta quanto essa, tá? Então ficou mais de 1 ano e meio aí com a aprovação mais baixa do que essa e subiu finalmente, conforme nossa previsão aqui. Então, em novembro de 2025, o Lula tinha 49 de desaprovação contra 48 de aprovação. Em abril, a aprovação caiu para 45 e agora em junho subiu para 49. A desaprovação foi a 50, em abril caiu para 46 pontos. Então, isso é maravilhoso. Entre os homens, 48 aprovam, 50 desaprovam. Entre as mulheres, 50% aprovam, 43% desaprovam. Eleitorado de 16 a 24 anos, 49% aprova, 46% desaprova. 25 a 34 anos, 51 desaprova, 44 aprova. Eleitorado de 35 a 44 anos, 50% desaprova, 47% aprova. Eleitorado de 45 a 59 anos, 49% aprova, 48% desaprova. Eleitorado de 60 anos ou mais, 55% aprova, 36% desaprova. Eleitorado que ganha menos de 2 salários mínimos, 57% aprova, 36% desaprova. Eleitorado que ganha de 2 a 5 salários mínimos, 42% aprova, 53% desaprova. Eleitorado que ganha 5 salários mínimos para mais, né, 43% aprova, 54% desaprova. Quem tem ensino fundamental completo, 60% aprova, 34% desaprova. Quem tem até o ensino médio completo, 44% aprova, 51% desaprova. Quem tem ensino superior, 42% aprova, 54% desaprova. Região Sudeste, 46% aprova, 49% desaprova. Região Nordeste, 66% aprova o Lula, 31% desaprova. Região Sul, 35% aprova, 58% desaprova. Regiões Norte e Centro-Oeste, 39% aprovam, 55% desaprovam. Católicos, 54% aprovam, 41% desaprovam. Evangélicos, 36% aprovam, 58% desaprovam. Eleitorado de direita, 26% aprova, 72% desaprova. Eleitorado independente, 45% aprova e também 45% desaprova. Eleitorado de esquerda, 86% aprova, 13% desaprova. Expectativas. Para 37,5%, a situação do emprego no país vai melhorar. 21,6% vai piorar, 37,5% vai ficar igual. Renda mensal, 28,6% diz que a renda vai aumentar, 11,3% que vai diminuir, 56% que vai ficar igual. Expectativa sobre a saúde do país, situação da saúde do país, 31,4% acredita que a situação da saúde vai melhorar, 20,5% diz que vai piorar, 46% que vai ficar igual. Educação do país, 33% diz que vai melhorar, 17% que vai piorar, 47,5% que vai ficar igual. Segurança, 28,2% diz que vai melhorar, 25% que vai piorar, 44,5% vai ficar igual. 31,9% das pessoas se dizem de direita, 2,9% de centro-direita, 6,9% de centro, 3,8% de centro-esquerda e 21,3% de esquerda. Não sabem, 33,1%, sendo que a direita foi de 31 para 32%, a centro-direita caiu de 4 para 3%, a esquerda subiu de 19 para 21% e a centro-esquerda subiu de 2 para 4%. Tá? Lembrando a vocês que eu acho esse levantamento, eu particularmente acho, não tem muito sentido, porque as pessoas não sabem nem o que é direita e esquerda. Eu, sendo bem sincero, é igual o senador, a pessoa pode saber quem vai votar para senador, mas eu duvido mais da metade da população brasileira saber o que um senador faz, qual a diferença do senador para o deputado. Quase ninguém sabe. E também duvido as pessoas saberem, a maioria das pessoas saberem a origem do termo direita ou esquerda, o que cada um defende. Duvido muito. Tem gente que fala que é de direita porque se diz direito. Já ouvi muito disso, tá? Ouvi muito disso por aí. Mas, enfim, é complicado, é complicado. Aí tem perguntas sobre terceira via, que não vai empolgar, que não, enfim, não vai dar em nada.
preferência de voto no Congresso. Perguntas muito subjetivas nessa época. Bom, gente, essa foi a pesquisa CNT-MDA. Você gostou? Eu adorei essa pesquisa, achei muito interessante. Saiu também uma da Futura Apex, também com números bons para o Lula, apesar da Futura Apex ser uma pesquisa mais pró-direita, também mostrou o Lula superando a aprovação dele, superando a desaprovação, ele subindo também na pesquisa ali de intenção de voto. Agradeço a presença, curta, comente, compartilhe para que chegue a mais e mais pessoas. Um forte abraço e os deuses nos abençoem. Prosperidade sempre.